Olha, desde os tempos da antiga União Soviética, Rússia e China sempre tiveram a mesma forma socialista de governar. Mas ao longo dos anos, quando tiveram de abrir o sistema econômico e político, os dois países seguiram caminhos diferentes. Na última década, a China seguiu um caminho que ainda não existe uma expressão que traduz o modelo político-econômico chinês. E se hoje os chineses colhem os frutos, é porque durante anos e anos tudo foi cuidadosamente planejado. Essencialmente agrícola, extremamente desigual, mas capaz de organizar um movimento revolucionário que levou o povo ao poder. Para a China, seguir os passos do socialismo soviético depois da Revolução de 1949, promovida por Mao Tse-tung, era um caminho natural. A aliança entre Pequim e Moscou durou 10 anos, até que Mao se negou a atender um pedido do então presidente russo Nikita Khrushchev de montar uma base aérea na China com domínio 100% soviético. Foi o que bastou para que Khrushchev retirasse o apoio financeiro ao governo de Mao. A partir daí, os dois países tomaram direções cada vez mais opostas. Enquanto a União Soviética investia em armamentos e aprofundava a polarização com o mundo ocidental, a China decidiu abrir sua economia em um sistema que buscava unir o socialismo político ao liberalismo econômico. A proposta soviética era de hegemonia de poder, hegemonia militar. Portanto, não estava preocupada em móveis, bens de consumo duráveis, eletromecânicos ou televisões, rádios. Ao passo que na China houve um estabelecimento de um roteiro, de um planejamento e que é cumprido à risca. A China conseguiu viabilizar o seu sistema híbrido porque o Partido Comunista Chinês governou o país com mão de ferro, impôs a política do filho único para que a população não aumentasse, impediu as migrações para os grandes centros econômicos e, sobretudo, manteve o estrito controle sobre a produção industrial. Já a antiga União Soviética sucumbiu ao primeiro sinal de abertura econômica. Ironicamente, faltou a Moscou o centralismo político que os dirigentes russos sempre perseguiram. Mikhail Gorbachev, o presidente que pretendia promover uma abertura gradual da cortina de ferro, foi vítima de um golpe de Estado. Em seu lugar entrou Boris Yeltsin, que não foi capaz de organizar a economia russa para o capitalismo. A história do socialismo no mundo poderia ter terminado aí, mas a China fez escrever mais um capítulo que está mudando a ordem mundial. O que nós estamos vivendo hoje são as consequências dessas mudanças, em que alguns trilharam um caminho de viabilidade e de estabilidade. Outros ainda passam por dificuldades desse antigo sistema socialista, como, por exemplo, a antiga União Soviética, hoje Rússia. Vladimir, quer falar desses dois caminhos diferentes escolhidos por Rússia e China? Sim. Só uma correção. Na verdade, a ruptura da China com a Rússia não foi exatamente por causa da base militar, foi porque a China não quis admitir o processo de desestalinização que o Khrushchev estava criando, ou seja, esse momento em que ele levou ao mundo inteiro todos os crimes que o Stalin tinha cometido e a União Soviética tentou se afastar do Stalin, a China continuou, né? Quer dizer, o problema era um problema ideológico também. Depois do Congresso. Depois do Congresso, exatamente. Isso foi a grande ruptura. Agora, de fato, é um dado interessante porque os dois países trilharam caminhos diferentes. Existia um problema no final da década de 90 que é como é que você sai do comunismo em direção ao capitalismo. O que a União Soviética fez foi uma espécie de desmonte, foi uma saída imediata. Então, o que aconteceu? A nomenclatura do partido virou o novo empresariado russo. Certo? Por quê? Porque os caras que faziam parte da burocracia do partido compraram as empresas que eram as empresas estatais. E tem empresa que foi vendida por $1. Nossa. Né? Não, foi vendida por $1. Então, o que aconteceu? Você gangsterizou a economia, virou uma economia de gangster. Mas hoje os novos milionários chineses também são ligados ao partido. Mas não ocorreu nada do que ocorreu na União Soviética. Não ocorreu um processo, por exemplo, de privatização das empresas e de desmonte do Estado. Que é isso que aconteceu. Quer dizer, o Yeltsin foi a maior catástrofe da história russa. Porque nesse momento o que aconteceu? Você teve um desmonte completo do Estado e a Rússia viu um pouco disso porque os pequenos gangsters foram comidos pelo gangster maior, que era o Putin, né? Então ele botou todo mundo na cadeia e tomou tudo de volta, né? Agora, no caso chinês, você teve um processo que foi... o Estado continuou sendo um Estado dirigista, ele continuou planejando a economia,
Até hoje você tem os planos quinquenais, que são esses planos de 5 em 5 anos, onde o Estado define, afinal de contas, onde vai ser investido no quê, não sei o quê. Então, isso, de uma certa maneira, junto com uma certa abertura, permitiu que a China conseguisse sair muito melhor, né?